Oi pessoal, Ingrid aqui, trazendo para vocês mais um resumo visual, dessa vez do episódio de laxativos, onde o Pedro e o João comentam sobre as principais classes dessas medicações. Mas antes de prescrever laxativos, existem 3 pontos principais em relação à constipação que devem ser avaliados. O primeiro deles é se de fato é uma constipação, que é definida por uma frequência menor do que 3 vezes na semana, e é importante verificar também a consistência das fezes e se tem algum outro sintoma associado, como por exemplo dor, que pode fazer um diagnóstico diferencial aí com síndrome do intestino irritável. Além disso, é importante levar em consideração a prescrição do paciente, as outras medicações que ele faz uso ou substâncias, porque elas podem também ser uma das causas dessa constipação, principalmente os anticolinérgicos. E aí, o ideal seria trocar ou reduzir, se possível, a medicação. E aí, o terceiro ponto sobre constipação é que é importante manter o rastreio atualizado, mas que no início do quadro não há necessidade de investigação por essa linha. É importante fazer o tratamento empírico e investigar se não houver melhora ou ainda se houverem sinais de alarme, como, por exemplo, perda de peso, anemia ferropriva ou dor intensa associada aos sintomas. Agora falando das 4 classes principais de laxativos, são elas fibras, osmóticos, estimulantes ou irritativos e, por último, o óleo mineral. A recomendação do uso das fibras para tratamento da constipação consiste no uso de fibras entre 20 a 35 gramas por dia, e aí é importante ver o alimento e fazer essa correlação da quantidade das fibras. Além disso, é importante estar associado também à hidratação, cerca de 1,5 litro a 2 litros por dia associado às fibras. Existe também a chamada fibra sintética, ou os formadores de bolo, que seria o psyllium. Agora, em relação à classe dos laxativos osmóticos, a escolha vai depender principalmente do custo, facilidade, preferência do paciente ou o teste empírico. Entre as opções, a gente tem principalmente o PEG, lactolona e os sais de sódio ou magnésio. O PEG ele tem uma eficácia melhor do que a lactolona, e ele é o polietilenoglicol. Pode ter uma formulação com mais ou menos sais e geralmente ele se utiliza a partir de 17 gramas por dia, podendo chegar a 34 gramas. A lactolona ela pode ser usada de 15 a 30 ml, 2, 3, 4 vezes no dia, e ela é a preferência para pacientes cirróticos por conta da sua ação no metabolismo da amônia. É importante lembrar que o efeito máximo da lactolona ocorre em 24 a 48 horas, e ela não altera a glicemia sérica. E ainda, por último, os sais de sódio ou magnésio, eles precisam de um cuidado especial em pacientes com doença renal crônica por conta das alterações de eletrólitos que eles podem causar. Agora, para a terceira classe de laxativos, existem os estimulantes ou irritativos, que podem ser usados até se atingir algum padrão evacuatório desejado e aí utilizados sob demanda. 3 principais exemplos dessa classe são o bisacodyl, sena e o picosulfato. O bisacodyl é o mais popular, pode ser usado de 5 a 10 mg, preferencialmente à noite. Existem efeitos colaterais um pouco mais raros, como a colite isquêmica, mas no geral ele é bem tolerado. E o sena, que é um laxativo que é classicamente conhecido por causar melanose coli, um achado na colonoscopia que não se traduz em qualquer alteração patológica e que é reversível com a parada do uso da medicação. Agora, o 4º grupo de laxativos é o óleo mineral, que não está recomendado para a maioria dos pacientes, principalmente nos idosos e pessoas com disfagia, por conta de uma complicação grave, que é a pneumonia lipoítica. Por último, o episódio traz para a gente a diferença entre o flit-enema e o clister-glicerinado, ou enema com glicerina ou enteroclisma. O enteroclisma ele contém apenas glicerina, geralmente numa dosagem lenta, via retal, e pode estar sujeito a algumas complicações, mas elas são bem raras, como por exemplo perfuração. O flit-enema ele consiste na formulação de fosfato de sódio dibásico ou monobásico, e ele deve ser evitado em pacientes idosos com comorbidades graves, uso de ECA ou até mesmo renais crônicos, por conta dessa alteração, dessa possível absorção errática dos eletrólitos via retal. Pessoal, era isso sobre o resumo visual de laxativos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vale a pena conferir o episódio na íntegra.
E se vocês gostaram desse resumo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!